Bom, estamos de volta, pessoal. Agora vamos começar com nossa entrevista e nossas histórias. E para começar, eu vou contar um pouquinho como foi o início, os primeiros videogames que nós tivemos até chegar no Nintendinho, que é o tema do programa de hoje. Quando eu era bem pequeno, acho que você não era nem nascido ainda, devia ter uns 3, 4 anos, papai comprou um telejogo. Um telejogo eu não lembro não. Pois é muito antigo mesmo. A gente jogava... Só de, assim, eu tenho alguma memória, não sei se foi alguma coisa que eu vi na internet já, o mais recente, mas eu me lembro que era a questão daquele... duas barrinhas que tinha na tela, que você... é tipo pra marcar o gol, pra passar pela barrinha, alguma coisa assim, mas eu não tenho muita lembrança de ter jogado isso não. Exatamente, era o Pong, né, aquele joguinho bem fraquinho mesmo. E na época a gente tinha uma TV preto e branco, uma TV branquinha, que não sei se você lembra, mas um tempo depois a gente usava essa TV no Nintendinho. Foi uma TV que durou um bocado de tempo. Eu lembro uma, mas já era colorida, aqui que tem os canais que você apertava. Essa era de dial, os canal ou não? Os canais? Era daquele que girava o botãozinho. É, eu tenho uma vaga lembrança também. Então depois do telejogo, papai ele comprou um Odyssey, que na época era uma revolução, porque era o primeiro videogame que você podia trocar cartucho. E eu acho que foi mais ou menos nessa época aí que você veio ao mundo, né? Que você nasceu. Do Odyssey eu me lembro já alguma coisa, eu me lembro que tem uma das grandes assim, atrações do Odyssey era o teclado, né? Eu me lembro que a gente tinha o Senhor dos Anéis, não, é o Senhor do Tempo, alguma coisa assim, um jogo que você vinha um tabuleiro, você colocava em cima do teclado, tinha umas fichazinhas, um mapa que você ia seguindo. Esse eu não lembro de ter jogado muito não, o que eu jogava muito no Odyssey, que eu me lembro, era Frogger, era o do sapo. Esse realmente eu lembro. E de na mina de alguma coisa lá, que ele tinha que ir com uma picaretazinha quebrando as pedras. Esse que você falou chamava Em Busca dos Anéis Perdidos. E realmente era bem parecido com a história do Senhor dos Anéis, né? Sendo que eram 10 anéis, ao invés de somente um, né? E o outro era o de Dinamina Encantada. Era um jogo bem difícil e naquela época, assim, os jogos era só para você marcar ponto, né? Não tinha um final. Eu acho que do tempo do Odyssey, o único jogo que tinha final era o Super Cobra, que era do helicóptero. Você ia passando as fases, no final você pegava um símbolo de dinheiro, e aí tocava uma musiquinha diferente, para dizer que era o final, e voltava para a primeira fase. E esse Em Busca dos Anéis Perdidos, se você conseguisse completar os 10 anéis, aí a tela ficava piscando e anunciava quem era o vencedor, né? Nessa época aí, os jogos não eram muito interessantes, né? A gente tinha poucos jogos, não encontrava lojas para vender jogos, era muito difícil, né? E a gente passou essa época do Odyssey, nunca tivemos o Atari, a gente jogava muito em consoles emprestados. Tinha Kleber do Baratão, que ia colar e emprestava o videogame pra gente, com aquelas fitas de 4 jogos, né? Decathlon. Enduro, eu acho que um dos melhores jogos, acho que antes de Top Gear era Enduro. Passar aqueles carrinhos, né, e mudando o tempo também, e ficar à noite, e ficar na neve, achava bem divertido também. O Atari já foi uma evolução muito grande em relação ao Odyssey, principalmente por causa da quantidade de jogos. Eu acho que no Odyssey, se saiu muito, saiu em 100 jogos diferentes. O Atari aí tem centenas de jogos, e jogos muito bons. E com relação ao Nintendinho, eu lembro que a primeira vez que eu joguei foi durante a festa da padroeira, que tinha um fliperama. Ficava ali ao lado do Largo da Matriz, né, onde fica a estátua de Frei Damião. E tinha o Mario 1, tinha o Galaga e alguns outros joguinhos que eu não lembro. E foi nessa época que eu comecei realmente a ter interesse maior, né, por jogos. E comecei a aperrear papai para comprar um videogame que tivesse o jogo do Mario. Se eu não me engano, eu acho que uma das primeiras pessoas que colocaram videogame mesmo, play game, que era justamente na festa da padroeira, se eu não me engano, foi House. Se eu não me engano, ele tinha um, né? E Edson Urso que tinha os fliperamas. Mas eu me lembro também de Mario, né? Que colocava fichazinha pra jogar. E o que eu achava chato era porque eu sempre perdia, né? Eu não conseguia chegar muito e sempre perdia. Mas isso também porque eu também era muito pequeno, não sabia como jogar. Depois, quando a gente adquiriu da gente, né? Comecei a treinar mais e aprender a jogar mesmo.
E você falava anteriormente a respeito do quando a gente adquiriu, né? Eu me lembro que a gente recebeu, comprou foi um presente de Natal que a gente recebeu, já em dezembro mesmo, acho que por essa época de 15 a 20 de dezembro, a gente foi bater em Ponta Negra, se não me engano, atrás de um Phantom System. Aí chegou lá, o cara disse que tinha acabado de vender o que tinha. E a gente ficou muito triste, né? E agora, o que é que a gente vai fazer, né? Disse, não, o pai disse, não, tenha calma, vamos atrás. Aí a gente voltou para a cidade. Se eu não me engano, foi na Swiss Colo, lá da cidade, que a gente comprou esse Turbo Game, né? O bom desse videogame, que eu lembro desse console, é porque na época existiam dois padrões, né? O padrão americano de fitas, de jogos, e o padrão japonês. E esse ele pegava os dois tipos sem precisar de adaptador. Tinha uma tarjetazinha que era móvel. Se fosse o padrão americano, você descia e colocava a fita. Se fosse o japonês, você subia a tarjetazinha e encaixava a fita do padrão japonês. Então, possibilitava a gente uma maior gama assim, de opção sem ter que ficar colocando adaptador e essas coisas. É interessante nessa história da compra do videogame, foi porque naquela época eu sempre enjoava quando eu andava de ônibus. E aí foi de Ceará-Mirim até Natal enjoando, né, vomitando no ônibus. Chegou lá e pegava um coletivo, a gente andava um pouquinho e enjoava. Aí tinha que descer do coletivo. Aí pegava outro coletivo, enjoava de novo. E a gente chegou na locadora para comprar o videogame, não tinha. Eu lembro que eu abri o bocão, chorei mesmo, né, chorei um bocado. Até que a gente foi atrás dessa outra loja e conseguiu comprar. E foi até bom, porque naquela época tinha muitos fabricantes que criavam versões diferentes do Nintendo. E aí eu lembro que cada amigo da gente tinha um modelo diferente de videogame, né? Eurian tinha um Top Game, que era da CCE. Aí tinha Valério, que tinha um Beat System, né? Que eu lembro de Valério, do Beat System. Ele estudava comigo, tinha um Beat System, que era uma cópia do Nintendo americano, exatamente igual. Que quem tinha o Nintendo americano era Neném. Inclusive, é assim, são dois jogos que eu me lembro. Falando de Valério, eu me lembro que ele tinha Ninja Gaiden. Várias vezes a gente pegou emprestado pra jogar. E Neném lá do Mercadinho de São Pedro, ele tinha Simpson. Sempre a gente pegou emprestado pra tentar terminar. É interessante que Neném era uma luta pra ele emprestar. A gente passava mais tempo tentando convencer ele do que jogando mesmo na fita, né? Toda vez era uma novela pra conseguir que ele emprestasse esses jogos. Sobre esses clones do Nintendo, a CCE lançou esse modelo Top Game, que era o que o Orion tinha, mas era muito simples. E aí depois ele lançou o Turbo Game, que além de ter esses dois encaixes de fita, ele também vinha com controle turbo. Você tinha o botão normal e tinha um outro botão que se você deixasse apertado ele ficava disparando direto. E aí dava para fazer inveja para os colegas, porque a gente conseguia terminar os jogos muito mais fácil. Não precisava ficar apertando tanto o botão, né? Evitava também a quebra, né, dos controles. Você estava apertando várias vezes e só deixava lá apertado. E sobre o turbo também uma coisa que eu me lembro, né, era a questão de, por exemplo, você tinha suas vantagens em jogos de tiro, né, por exemplo, com Contra, e você não precisava ficar apertando, deixava só apertado e ele saía as rajadas. Mas em compensação em jogos de plataforma, vamos dizer assim, jogos de aventura, como o Mario, né, se você deixasse apertado o botão lá apertado, ele ficava dando vários pulos baixinhos, né? Então, às vezes você ia querer fazer um salto mais distante, né? E confundia o botão, apertava o tubo, ele dava aquele pulozinho e caía no buraco e você morria. Então tinha que ter cuidado também. E aquele controle, eu achava horrível assim de jogar nele, porque parecia o controle do Mega Drive, sendo que era invertido. E a gente não tinha onde apoiar a mão e ficava escorregando, mas mesmo assim ainda deu para jogar bastante tempo, né? Eu acho que nunca quebrou os controles, sempre a gente conseguiu jogar bem com eles. Não lembro de a gente ter tido que substituir, como era mais fácil fazer com esses mais recentes, né? Do Super Nintendo pra cá, de vez em quando você tinha que substituir controle. Agora eu não lembro se era do Nintendinho ainda ou se já era do Super Nintendo, que você pedia para o pessoal jogar de luva, né? Pra não manchar o controle e tal. Lembro. Eu sempre fui muito cuidadoso, né, com minhas coisas. E aí, certa vez vendo na revista Ação Games, né, bem antigo, tinha os pilotos da Ação Games, como eles chamavam, eles usavam luvas na hora de jogar os controles.
E aí eu pedi para a mamãe fazer uma luva que cobria só o dedão, né? Os outros 4 dedos ficavam de fora. E era bem bacana assim na hora de você jogar, porque além de absorver o suor da mão, ainda ficava mais fácil deslizar o dedo pelos botões, né? E eu achava bem mais prático de apertar. E também, claro, quando você fica suando, né, o controle ele fica todo sujo, cheio de preguento, de grude, né? E aí eu pedia pro pessoal jogar com a luvinha para não deixar o meu controle todo cheio de grude. E quando a gente comprou o Turbo Game, veio só um jogo, que foi o Tiger Alley. Você lembra desse? Não. Não, de helicóptero, mas não lembro não. Exato. Lembrava muito esses jogos de Atari, porque não tinha final. Eram 4 fases, o helicóptero ia em direção, subindo em direção ao topo da tela, e o jogo era só desviar dos tiros e matar os inimigos que vinham, né? E eu lembro que eu joguei muitas vezes mesmo, mas nunca conseguia chegar no final. Eu acho que não tem final. E hoje eu dando uma pesquisada na internet, encontrei um site bem interessante chamado jogosdenes.com.br. E nele lá tem o joguinho do Tiger Alley, né, e inúmeros outros jogos do Nintendinho que dá para você jogar direto dentro do navegador, sem precisar instalar nada. Então quem quiser matar a saudade ou conhecer os jogos que a gente está conversando aqui, pode dar uma passadinha nesse site. Eu vou deixar o link aí no post e aí vocês conferem depois. Falando ainda em jogos, eu não sei se foi 1 ou 2 anos depois, né, que a gente comprou o videogame, a gente foi atrás de jogos novos, né? Eu me lembro que a gente tinha uma fita de 64 jogos, que essa tinha Adventure Island, tinha Goonies, era Pinball, Circus, Bomberman, né, vários jogos, se bem que quando chegava lá para a banda dos 50, né, eles começavam a repetir, era Super Contra, Super Bomberman, Super não sei o que, eram algumas alterações para você já começar mais na frente, vamos dizer assim. Contra você já começava com umas armas mais poderosas, sempre você tinha uma vantagem, vamos dizer, jogando esse Super. E dentro desses jogos, um que eu me lembro que eu gostava muito era Adventure Island. Eu sempre gostei muito de jogos de plataforma, né? É aquele beat que o boneco corre pra direita. Então eu gostava muito de Adventure Island, Mario, Goonies também eu gostava, Contra. Principalmente por ter essa questão da maioria desses jogos ter, de certa forma, um final. Ao contrário desses jogos que você tem mais com o objetivo de pontuar, eu não fazia muita questão de estar em ranking, não. Eu preferia sempre estar terminando os jogos, chegando na última fase lá, matando o chefão e terminando. E nesse Adventure Island eu lembro que uma vez eu tinha saído de casa e quando eu cheguei você disse que tinha chegado na última fase, né? Lá numa fase que eu nunca tinha chegado e eu não acreditava e queria que você chegasse de novo para ver, né? Até que a gente foi tentando jogar e nunca conseguia chegar de novo naquela fase. Sobre essa questão de Adventure Island, eu também acho interessante. Um dia que estava jogando eu, você, se não me engano, Gilvan. Eu tinha chegado já longe mesmo, mundo 7 alguma coisa, 7.3, 7.4, e não conseguia passar, né? Aí você disse, não, deixa Gilvan tentar, né? E tem as histórias dos truques, do continua, infinito, não sei o que e tal. Eu falei, tá, beleza, deixei ele jogar, só que ele morreu as 3 vezes, né? Não conseguiu passar e não deu continue. Esse fica até hoje guardado na minha memória, é que fazia muito tempo que eu tava jogando e até o momento não tinha conseguido passar daquele momento e não deu continue pra continuar tentando. E não tive mais paciência de voltar tudo do início pra começar pra poder chegar lá de novo. E era coisa simples, né? A questão dos truques, se eu não me engano, da Adventure Island era a direita start, então ele voltava pro início daquele mundo que você tava. Outra coisa que eu tinha raiva é quando a gente tava jogando, que chegava bem longe e dava uma queda de energia. Naquele tempo os cartuchos não tinha bateria, não tinha save, alguns tinham password, mas a maioria você tinha que jogar do início ao fim, sem parar, né? E aí na hora, já no chefe final, numa fase bem distante, aí dava uma queda de energia, você tinha que começar de novo. Dava muita raiva. Num dos cartuchos que a gente teve, né, porque veio resolver esse problema, eu acho que é até mais recente, foi Zelda. Legend of Zelda, eu me lembro que ele já vinha com um espaçozinho para você salvar. Tinha, se eu não me engano, 3 slots de memória que você podia salvar durante o jogo. Tinha cantos lá que você chegava e salvava, e quando fosse começar a jogar de novo, não precisaria começar todo. Ele já começaria a partir daquele ponto.
Inclusive o Zelda foi um cartucho que eu comprei. Na verdade, assim, a locadora tava fechando e tava vendendo os cartuchos bem baratos. E eu acho que na época eu comprei foi R$ 20. Nem sei se era real o dinheiro daquela época. E era um cartucho dourado, né, muito bonito. Os colegas que iam lá em casa jogar, ficavam todos querendo que eu vendesse aquele cartucho. E eu lembro que foi um jogo que a gente demorou muito a terminar. Porque, primeiro, a gente não sabia muito inglês, né, e sempre as dicas eram em inglês. E porque a gente não encontrava a entrada de um determinado castelo. Eu lembro que tinha uma mensagem que dizia assim, que o segredo está no Dead End. Né? Dead End é um local sem saída. E a gente rodava aquele mapa de cima para baixo, tentando em todos os locais e nunca encontrava onde ficava essa entrada secreta. Você lembra como foi que a gente passou? Não, lembro não. Muito tempo depois, fui fazer estágio lá na UFRN, lá tinha internet, e eu consegui na internet as dicas, né, um mapa de onde ficava o ponto de entrada para esse último castelo. Me lembro que Zelda tinha muita questão de assim, você ter sequências, né? Por exemplo, você tinha que primeiro ir para norte, leste, norte, oeste. Aí se você seguisse a sequência direitinho, abria uma nova tela. Se não, você ficava sempre rodando, sempre como se fosse num círculo. Você tem que seguir as dicas direitinho para poder abrir essas novas telas, essas novas fases. E depois que a gente conseguiu essa dica na internet, aí foi bem rápido para terminar. O cartucho já estava parado, sei lá, uns 2 anos, 3 anos. E aí quando eu consegui essa dica, eu lembro que a gente tirou a poeira do cartucho e foi lá e conseguiu terminar, né, bem tranquilo. Falando sobre finais, né? Eu me lembro que também uma coisa que a gente tinha costume de fazer era gravar os finais dos jogos, né? Ligava o videogame no videocassete pra provar a pessoa, não, eu terminei, tá aqui. Tinha uma fita exclusiva só pra gravar finais de jogos. Eu lembro disso também. E começou isso, acho que desde o Odyssey, né? Que papai ligava o Odyssey, aí pegava aquele joguinho Cryptologic, escrevia uma frase e embaralhava. Aí depois apertava um outro botão e ele mostrava como era a frase real. E aí depois passou pro Nintendinho, depois passou pro Super Nintendo, né? E eu acho que ainda deve ter perdido por aí, né? Essa fita com os finais de jogos. Acho que sim. Se não tiver mofada, tá por aqui. Pois é, depois vamos procurar e relembrar aí os bons momentos, bons finais. Falando também em jogo difícil, né? Um dos que a gente lutou muito mesmo. Eram tardes e mais tardes e noites jogando, era Dizzy. Ao contrário do que tinha em Zelda. Zelda ele tinha a bateriazinha para salvar. Dizzy não tinha. Então você tinha que começar e ir jogando até terminar. O objetivo era sempre pegar as estrelas, mas a gente sempre chegava num ponto que fazia alguma coisa que ficava parado, não sabia mais para onde ir. Então tinha que sempre seguir aquela sequência. Pegava o palito de fósforo, aí depois pegava a lenha, aí acendia a lenha no palito de fósforo, aí o palito de fósforo na lenha para derreter o gelo da mulherzinha lá que estava na árvore. Então se você errasse qualquer ponto desse, você tem que começar tudo de novo para poder terminar. Então eu me lembro que foram muitas tardes a gente jogando, eu, você, Carlos Henrique, Orian, né, jogando para poder descobrir o que é que ia fazer agora. Cada um dava uma ideia, não, vá por aí, vá por baixo, vá por cima, vá pelo barco, vá pela praia, para ver se achava novas saídas, que não tinha mais para onde ir. Esse aí foi outro que a gente só terminou depois do tempo da internet, porque tinha objetos que a gente não fazia a mínima ideia para que servia. E aí ficava tentando em vários locais e nunca conseguia ir para frente. Interessante, esse jogo Dizzy tinha uma alegria muito grande, porque a gente jogava bastante, era um grande desafio. Mas também eu tive uma raiva pelo seguinte, na época que Carlos Henrique comprou essa fita, né, era um jogo emprestado. Na mesma época, nós tínhamos ido comprar um jogo na mesma loja e a gente viu esse jogo Dizzy, que eu achei interessante. E vi também outro chamado Joey e Mac, que era um jogo de 2 homens das cavernas, que iam enfrentando dinossauros e tal. E aí, como eu já tinha visto esse jogo no Super Nintendo,
Aí eu pensei, não, então eu vou levar o Joey Mac, que eu já conheço, esse outro aí eu não conheço, não vou me arriscar não. E aí a gente comprou o Joey Mac e quando chegou em casa, da primeira vez que jogou, conseguiu zerar o jogo. Era curtinho, eu me lembro disso. Era bem curtinho. E aí me deu uma raiva tão grande, porque naquela época você comprava um jogo, tinha que ser um jogo que demorasse muito para terminar, para fazer valer o dinheiro, né? E depois aí Carlos Henrique chegou com esse jogo, né? Emprestou, a gente jogou e aí eu me arrependi de ter comprado o Joey Mac. E eu lembro até que a gente trocou rapidinho essa fita, né? Botou pra frente, pegou um outro jogo aí que eu não lembro qual foi. Se eu não me engano foi Battletoads. Um dos sapos contra uns alienígenas, sei lá, alguma coisa assim. Esse era nosso mesmo. Se eu não me engano, a gente trocou esse cartucho num play game que ficava lá onde era a Saborosa, né? A pizzaria Saborosa, que chamava Challenge Games. E aí a gente não sabia falar inglês, chamava Seu Chalengues. Você lembra desse? Eu me lembro que tinha lá, praticamente o Nintendinho, né, viveu junto com o Super Nintendo, assim, uma certa época. Então lançaram Street Fighter, né, para o Super Nintendo, né, e quem não tinha o Super Nintendo para jogar Street Fighter, que era o jogo do momento e tal, então ia lá na Saborosa ali para jogar o do Nintendo, mas era feio demais o bicho, né, era troncho. Era muito mas feio. eu me lembro que a gente, se não me engano, ainda alugou para jogar em casa e tal, e jogava lá também. Era muito feio. E só tinha 4 personagens, né? Era Ryu, Chun-Li, Gaio e o outro eu não lembro. Não lembro se era Zangief. Acho que era Blanca. Ah, não lembro. Eram só 4 e era muito mal feito. E falando sobre outros jogos de luta, eu lembro que na fita de 64 jogos tinha um jogo de Kung Fu, aquele onde você enfrentava um cara que jogava uma corrente, aí um outro jogava uma faca, que era luta 1 contra 1. E tinha um outro também chamado Spartan, Kung Fu Spartan. Você ia andando dentro da fase, matando os inimigos e o objetivo era salvar a namorada do personagem principal lá, né? Eu lembro que nenhum dos dois eu nunca consegui chegar ao final. Eram jogos bem complicados, bem difíceis mesmo de jogar. Dentro dessa fita de 64 jogos, um que eu gostava muito de jogar era Circus, que era tipo um palhacinho que ia passando por várias etapas do circo, né? Equilíbrio nas bolas, trapézio, uma motozinha. E eu gostava muito. Eu quero 4 etapas só, se eu não me engano. Mas eu achava bem divertido. E também tinha Tetris. No início eu não gostava muito não, porque eu só fazia perder. Mas esse Tetris era bem interessante e você ia jogando, né? E cada vez que passava de fase, entravam uns dançarinos, uns bonequinhos que começavam a dançar, tipo uma dança russa lá e tal, pra animar e depois saía e voltava com um handicap, né? Mais rápido. As peças caindo mais rápido e você tendo que ir organizando e fazendo as linhas para ele desaparecer. É interessante que nessa época a gente jogava e apareceu aqueles minigames, né? Brick Game. Aí todo mundo era jogando Tetris na rua, em todo canto tinha aqueles minigame para vender. E outro que também gostava de jogar era pinball mesmo. Se eu não me engano era uma mesa só, mas era bem divertido, assim, eram 2 telas, mas com uma mesa só. Você ficar batendo a bolinha para cima e para baixo, fazendo os pontos. E esse aí ninguém conseguia ganhar de papai. Ele passava, virava a noite jogando e conseguia fazer assim uns placares que era, quando a gente olhava dizia, é impossível, impossível. Mas ele realmente conseguia, né? Jogava muito bem pinball. Eram os 2 jogos que ele jogava, pinball e Tetris, eu me lembro bem. Ele sempre se deu muito bem nesses 2 jogos. Falando em outros jogos também que eu me lembro que a gente demorou muito também, passou algum tempo jogando pra terminar também, foi Mario 3. Tem a Mario 1, que era aquele 8 mundos de 4 fases cada um, a última fase sempre castelo, né? Mario 2, a gente jogou emprestado também, mas conseguiu terminar. Mario 3, se não me engano, a gente comprou mesmo. Aí veio as novidades, você poder escolher o seu caminho e passando fase a fase, os mundos eram diferentes, mundos da água, da terra, do gelo, pra poder ir passando de fase. E foi o primeiro que Mario voava, né? Assim, eu me lembro que você pegava uma penazinha, ganhava um rabuzinho lá e começava a voar. Você apertava o botão, ele ia correndo e quando enchia lá o lifezinho, você apertava o botão de pular e ele ficava voando. Eu achava também muito bom, muito divertido. Era muito bom e é um dos meus favoritos ainda hoje. Aqui e acolá eu pego o emulador e vou
dar uma olhada novamente nesses jogos. E eu lembro que a gente comprou uma revista que vinha mostrando tela por tela todos os mundos de Mario 3. Eu acho que na época era a revista Videogame. E aí foi como a gente conseguiu descobrir como é que passava de alguns castelos que tinha porta secreta, que você precisava entrar para poder chegar no final. Demorou um bocado pra gente terminar. Você falou da revista de Mario 3, eu me lembro que a gente achava bom quando chegava aquela parte do navio, né? Que era o jogo tipo o jogo da memóriazinha. Pra você encontrar as cartas, ganhava vida, ganhava moedas. Então a gente virava a primeira carta, aí, é tal. Aí ia lá na revista e verificava qual dos navios eram, né? E aí praticamente completava toda a tela, ganhando as coisas que eu já estava vendo ali quais eram na revista. E além da revista Videogame, tinha também a Ação Games, que era onde a gente encontrava fotos dos jogos que iam ser lançados, fotos dos jogos que eram mais interessantes. E eu lembro que a gente ficava anotando, e quando ia em alguma locadora, que em Ceará-Mirim não tinha locadora, né? Só tinha locadora em Natal. E também quando a gente ia passar as férias em Mossoró, eu lembro que pegava um ônibus, passava por debaixo da roleta e ia até a locadora que ficava no centro da cidade, né? Ficava ali na praça do museu. Aí escolhia um jogo e voltava para casa correndo para poder dar tempo de jogar bem muito até o dia seguinte. Eu lembro disso também. Se eu não me engano, eu tinha que fazer a ficha lá e tal, então no primeiro dia para ir com a gente, né, fazia a ficha, né, nessa locadora, e demais a gente ia lá, logo cedo, chegava lá, às vezes estava fechado, a gente esperava abrir, chegava e entregava que a gente tinha pego no outro dia e pegava outra para jogar durante todo o dia. E era uma corrida contra o tempo para conseguir terminar os jogos, né? Mas na maioria das vezes a gente conseguia. Os jogos de Nintendinho em geral eles são curtos, né? São poucos os que são realmente difíceis. Na verdade não, tem muitos que são difíceis. Inclusive eu lembro de vários que a gente nunca conseguiu terminar. Por exemplo, tinha uma fita com 16 jogos que tinha um chamado Ghosts 'n Goblins. É uma versão mais fraquinha do Ghosts 'n Ghosts, que saiu para Super Nintendo, para Mega Drive. E esse aí, eu acho que, se muito, eu só cheguei na segunda fase. Era muito difícil. O próprio Battletoads. Battletoads é difícil. Jogava muito, mas nunca conseguia passar daquelas fases que eram cheias de espinhos. Lá pela 9ª fase, 10ª fase. Teve o Dizzy. O Dizzy eu acho que eu só consegui terminar no emulador. Também no emulador também. Depois de e pegar... assim, e depois que a pessoa se acostuma, né? Por exemplo, eu pelo menos tive uma raiva muito grande, porque, vixe Maria, se eu tivesse terminado no videogame eu ia ficar com uma raiva muito grande, porque o final é muito bestinha. É só ele chega lá, encontra a namorada dele, né, e fica os coraçãozinhos saindo e tal. Aí eu disse, Maria, se eu tivesse terminado isso no computador, ou no videogame mesmo, eu acho que eu tinha ficado com muita raiva. Talvez não pela ideia de ter conseguido terminar, mas o final em si é muito bestinha. E os emuladores, eles têm uma vantagem de você poder, além de jogar todos os jogos daquela época, tinha muitos jogos que eram difíceis a gente encontrar. Hoje em dia na internet você acha facilmente qualquer um dos jogos. Além de você poder jogar, ainda tinha a opção de você salvar em qualquer parte do jogo, para continuar depois. E isso aí foi o que eu consegui usar para terminar muitos joguinhos que eu não conseguia de jeito nenhum, né? Como o próprio Battletoads. Só consegui terminar depois no emulador, porque no videogame não dava não, era impossível. Até o pessoal da revista mesmo, né, da Ação Games, tiveram que desmontar o controle para numa determinada fase lá jogar sem ter perigo de pegar a diagonal, o direcional. Porque se pegasse diagonal, aí diminuía a velocidade do boneco, ele era atropelado com uma bola que vinha correndo atrás dele. Outro jogo que eu me lembro que eu gostava muito era DuckTales. Você jogava com o Tio Patinhas, a arma dele era a bengala. E você podia usar a bengala como pula-pula e também como arma. Tinha os inimigos lá, se não me engano, Maga Patológica, tinha alguns inimigos clássicos do Tio Patinhas, né? E eu achava muito divertido, e se não me engano eu consegui também terminar. E além desse, tinha muitos outros jogos de personagens, né? Tinha os Simpsons, Tartarugas Ninja, Pico e Teco e muitos outros. Sempre que saía um desenho de sucesso, o pessoal dava um jeito de fazer um joguinho para o Nintendinho. Pegando carona.
como ainda é hoje em dia, né? Hoje em dia, todo livro, todo filme, revista em quadrinho, o pessoal vai fazer jogo também para tentar vender. Naquela época já era assim. Outra coisa que eu lembro era de um caderno de recordes e dicas que a gente tinha e ficava anotando. Cada pontuação maior que fazia, anotava lá no caderno, com a data, o nome do jogo e a pontuação que tinha feito. Quando era jogos tipo Mega Man, que tinha password, aí a gente desenhava um quadradinho e ia colocando as passwords, né? Além de escrever assim as dicas que vinha na revista, tipo o código de contra para botar 30 vidas. Você ainda lembra como é? Lembro, cima, baixo, trás, frente, BA, start. Agora, uma outra coisinha falando em códigos, assim, eu me lembro também, por exemplo, eu falei antes que gostava muito de Adventure Islander e que até a trilha sonora já seguia o ritmo próprio, né? Então eu ia num ritmo tal que a musiquinha ia tocando, aí pegava aquele ovinho já naquele tempo, né? Então parecia já que fazia parte da trilha do próprio jogo. E não só Adventure Island, Mario também, né? Você ia jogando e chegava lá numa certa distância e entrava no cano, né? Então interrompia a música que estava tocando para entrar naquele submundo ali ficava dentro dos canos e tal. Então é uma coisa que eu me lembro também, assim, essa questão de sempre naquela mesma parte da música, seguindo aquele ritmo do jogo. Se alguém fosse jogar diferente, eu já achava estranho. Fosse mais lento um pouco, vixe, tá diferente. E é interessante ver que ainda hoje o Nintendinho ele é comercializado. Mesmo depois de ter passado a fase do Super Nintendo, do Mega, do PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, mas a gente ainda encontra consoles 8 bits para vender. Um muito conhecido é o Polystation. A carcaça é um clone do PlayStation, mas você abre uma tampinha e encaixa os cartuchos de jogos. É bem comum a gente encontrar aqui nos camelôs, o pessoal ainda vende isso aí. E até tem empresas grandes que ainda investem no 8 bits, como é o caso da Dynacon, que produz o Dynavision. Até um tempo atrás eu lembro de passar na Lojas Maia, Insinuante, e tinha lá o console Dynavision com 100 e tantos jogos na memória para vender. Né? E falando em relação a Dynacon, eles lançaram agora 2 produtos que é muito bom para quem tem saudade dessa época do Nintendo 8 bits, do Mega Drive, Super Nintendo, que foi o Dingo, videogame portátil, surgiu lá na China e ele permite você instalar todo tipo de emulador desses consoles antigos. E agora para o Natal de 2010 eles lançaram um aparelho chamado Dynavision Cyber Game, que é um Dingo, sendo que para você ligar na TV. Vem o aparelho já com todos os emuladores, vem 2 joysticks, e aí você liga na TV e consegue colocar qualquer jogo, de Mega, de Super Nintendo, de Atari, vários consoles antigos aí. E o preço está até bom, comparando com os videogames que tem hoje em dia, PlayStation, Xbox, que é tudo mais de R$1.000. Esse Cyber Game está custando R$249 e o Dingo está custando R$299. Então, uma boa opção aí para quem ainda não escolheu o presente de Natal, pode optar por um desses aí e matar a saudade do tempo de criança. Eu confesso que a época que eu joguei mesmo foi mais no Nintendinho e Super Nintendo já pouco assim. Mas depois disso, Nintendo 64, PlayStation, Saturn, né, Sega Saturn, né, nunca fui muito de jogar não. Eu acho que talvez já está começando a estudar segundo grau e tal, né, não tinha mais aquele tempo para os play games para ficar jogando, né. Tanto que eu acho que hoje, se eu pegar, eu perco muito, né, eu não sou mais, não estou acostumado mais a jogar videogame. Até mesmo no computador, eu não sou muito de jogar. Eu gostava muito de jogos de aventura no computador, mas faz muito tempo que eu não jogo. Hoje meu passatempo não está muito voltado para essa questão de videogame, não. Eu também, depois do Nintendinho, eu lembro que a gente teve Super Nintendo por um pouco mais de um ano, eu acho. E depois foi quando comecei a gostar da parte de computação e acabei deixando de lado. Mas assim, nunca
esqueci os jogos porque mesmo no computador usava os emuladores. Eu lembro que até comprava joystick para ligar no computador para ficar jogando. Mas realmente dei uma parada aí. E só depois que eu comprei o Dingo foi que eu voltei a relembrar um pouco essa parte de jogos mais antigos. Uma das coisas que a gente não falou ainda é a questão do que tinha uns controles especiais, né? Um que era a pistola, né? Então tinha jogos que você jogava com a pistola, alguns acessórios, né? Hoje você vê muito naqueles arcades, no shopping, você vai dando os tiros e eu me lembro que no Nintendinho já tinha alguns jogos que eram preparados para esses acessórios também, a pistola, pra você ir atirando na tela. E eu sempre tive vontade de ter uma pistola dessa, mas a gente nunca chegou a comprar. Acho que eu só joguei uma vez emprestado na casa de alguém, mas eu achava muito bacana mesmo. E eu lembro até do tempo que a gente tinha o Super Nintendo, que eu consegui alugar uma vez o jogo Lethal Enforces, que vinha com a pistola e ficava o tempo todo brincando lá, treinando. Mas no Nintendinho nunca consegui não. Até numa das fitas que a gente tinha aquele jogo Duck Hunter, né, que é o caça ao pato, e a gente botava lá pra rodar o jogo, aí não fazia nada, porque não tinha pistola, né? Se eu não me engano, nesse estilo também tinha um que era com os pratos, né? Jogavam os pratos, aí você tinha que acertar os pratos também. E além desse tinha um que era duelo no Velho Oeste. Você tinha que sacar a pistola mais rápido que o inimigo. Mas a gente só via o game over sempre, né? Porque não tinha como atirar na tela. Um dos jogos que a gente não falou aqui foi Castlevania, né? Eu me lembro que Castlevania era muito, muito massa. Você pegar aquelas armas diferentes, ir pros castelos, inimigos diferentes, morcegos, castiçais pra você ir ganhando armas, coraçãozinho e tal. Eu achava muito massa Castlevania. Era muito bom. E eu lembro que quem tinha esse jogo era Eurian. E a gente começava a jogar e era um jogo muito difícil. Não era qualquer pessoa que conseguia vencer fácil. E ele tinha um mapa escondido, né? Você apertava uma tecla, ele aparecia um mapa mostrando onde você estava e onde você tinha que chegar. Mas só quando você ia passando que ele ia abrindo o caminho que você tinha percorrido. Ele não mostrava inteiramente para onde você tinha que ir, não. Quando você passava de fase, ele mostrava, né? E eu lembro que uma vez a gente estava jogando e chegou no último desafio, que era o Drácula. Eu tinha algumas vidas, eu acho que tinha umas 3 vidas ou 4 vidas. E tentei e não conseguia passar. Aí eu dei pause, fui andando a pé até a casa de Eurian, que ficava um bocado longe, né? Uns 15, 20 minutos andando. Aí fui chamar ele tava dormindo. Eu acordei ele, aí chamei ele para ir lá em casa para poder matar o último desafio para a gente ver o final. Tem umas histórias engraçadas como essa aí. Uma coisa que eu me lembro de que tinha em Castlevania era que você pegava as armas, né? E tinha um símbolozinho, vezes 2, vezes 3. Então a melhor arma que existia era a estrela, né? Você soltava e ela ficava aí e voltava na tela. Né? E quando botava vezes 2, você conseguia botar 2 ou 3 estrelas na tela. Né? E muitas vezes no inimigo lá você soltava as estrelas e ia para outro canto e a estrela ficava comendo lá os lives do inimigo. Realmente é um jogo muito bom. Mas eu lembro que depois eu comprei o Castlevania 2 e joguei só uma vez porque eu achei horrível. Ele era mais voltado para RPG e eu não conseguia gostar. E aí no dia seguinte que eu comprei eu já fui e troquei essa fita pelo Zelda. E aí quando eu peguei o Zelda foi que gostei mesmo e a gente ficou com a fita. Além do Castlevania eu lembro que Eurian tinha o Mario 1. A gente jogou muito esse. Tinha o Mega Man 2. Mega Man 2 eu lembro. E foi quando eu comecei a gostar do Mega Man, né? Cada vez que ia sair um novo jogo eu ficava naquela expectativa, porque o Mega Man 2, de todos que saiu para o Nintendinho, eu ainda considero o melhor, apesar dele não concentrar o tiro, não dar rasteira, né? Mas eu acho ainda um dos melhores. Uma das coisas que eu lembro desse Mega Man é que existia um inimigo lá que você chegava, né? E começava a atirar e tal, tirar lá. O inimigo começava a concentrar o tiro, aí você começava a apertar Start pra ele fechar. Ele tipo, se fechava e abria de novo. Aí você ficava apertando Start sequenciadamente, os tiros do inimigo não pegavam em você. Aí você se livrava e começava a atirar de novo. Eram uns macetes que tinha que a gente ia aprendendo nas revistas, então no próprio
fazendo pra se livrar e conseguir terminar os jogos. É verdade, eu lembro desse aí. Falando de Mega Man, tem um Mega Man 1, eu considero o mais difícil de todos. Pelo menos foi o que eu mais demorei pra zerar. Ele veio naquela fita de 16 jogos. E eu lembro que, assim, era extremamente difícil. A gente tentava e nunca conseguia passar das fases do castelo. Até que um dia, por um acaso, assim, conseguiu passar da fase. E chegou até um inimigo que ele se desmontava, peça por peça, e ia voando pro outro lado da tela, né? E aí quando a gente conseguiu matar isso aí, foi bem rapidinho pra terminar o jogo também. De Mega Man também, o Mega Man 4, eu lembro que eu joguei na época que eu tive catapora. Né? Nós dois tivemos na mesma época. E foi na época do lançamento. Aí eu pedi pra Eurian alugar em Natal. Ele trouxe a fita e eu de catapora lá e jogando, bem feliz, né? O Mega Man 4. Os jogos do Nintendo tinha dessa também, né? Dessas sequências. Castlevania, Mario 1, 2, 3, né? Mega Man. Sempre tinha os jogos sequenciais que era pra você, depois de ter jogado muito anterior, né? Ver como é que ficou a próxima versão. E teve alguns que evoluíram, né? Mas teve outros que, como o Mega Man, por exemplo, quando vai chegando no 5, no 6, aí caiu a qualidade, infelizmente. Agora o Castlevania, por exemplo, o 3 é fantástico. O Castlevania 3 é muito bom mesmo. O Mario 3 nem se fala. Dos jogos que eu me lembro também assim, você jogava, esse eu não gostava muito não, mas você jogou muito. Foi Ninja Gaiden, se eu não me engano é do Nintendo ou já é do Mega? É do Nintendinho ainda. Tá na lista dos meus favoritos e também na lista dos mais difíceis. Principalmente o Ninja Gaiden 2. Era extremamente difícil esse jogo. Mas com muita luta, decorando a posição de cada inimigo. Lá a gente foi jogando e conseguiu terminar, né? No videogame, isso aí. Outro jogo que a gente nunca conseguiu terminar no videogame foi o Simpsons. Não joguei muito não, Simpsons. Me lembro dele assim, mas eu me lembro que tinha uma fase que você tinha que ir pichando pegava a latinha de spray pra ir pichando o ZTzinho lá que tava disfarçado. Mas não lembro muita coisa dele não. Na época eu lembro que a gente chegou até a quarta fase, que era a fase do museu, e todo mundo falava sobre o dinossauro, né, que ninguém conseguia passar do dinossauro. E aí eu lembro que essa fita era de neném, mas a gente pediu emprestado e ele nunca tinha chegado até aí. Né? E aí a gente conseguiu chegar nesse dinossauro, mas também ficou enganchado, né? Não conseguiu passar não. Só depois de muito tempo, pegando as dicas na revista, né, e já no tempo do emulador, foi que consegui descobrir como é que passava e cheguei ao final. Uma das coisas que eu achava bom nesse período de Nintendo era isso, que a gente, né, juntava mesmo o pessoal em casa, né, ou em casa, lá em casa, ou na casa de Urian, que a gente já jogava lá também, né, e cada um ficava torcendo pra ir dando palpite, não, e vá por aí, não faça isso, e pule, torcendo mesmo pelo outro pra ver se chegava no final. Cada um jogava um pouquinho, jogava uma fase ou uma vida, e assim ia, passando o controle de mão em mão, principalmente nos jogos que era só de um, né? Jogos que eu não lembro de muitos jogos que jogavam de dois, assim, simultâneos não, no Nintendinho. Tinha, por exemplo, Contra, tinha Life Force, Double Dragon. A Life Force eu lembro, é muito bom, da navezinha. Tinha alguns joguinhos de tiro, eu não lembro de muitos que a gente jogava de dois não. Tinha alguns, mas assim, eram os dois jogadores, mas o primeiro jogava e quando morria ia o segundo. Simultâneo era raro. Me lembro que Mario era assim, um jogador com o primeiro controle jogava com Mario, o jogador do segundo jogava com Luigi, né? Que era o mesmo bonequinho, só que era uma vermelha e outra era verde. Mas era o mesmo bonequinho. Aí quando morria ia o outro. Outro jogo nesse mesmo estilo que ia um depois do outro era o California Games, que era um cartucho que Valério tinha. E aí tinha vários esportes, né? Tinha embaixadinha, skate, patins, bicicross. Eu gostava do surf. Surf era muito bom. E aí ficava a competição, né? Que cada um ia lá, botava o nome, aí cada um jogava na sua vez. E se não me engano dava pra jogar até 4, era até 8 participantes. Mas cada um jogava na sua vez, né? Era bem dividido. E tinha muito disso, tinha muito jogo de esporte. Eu lembro que na fita de 64 tinha golfe, a gente jogou muito golfe.
Pelo menos eu adorava, apesar de nunca conseguir ganhar na pontuação que devia. Tinha o beisebol, que eu não sabia. O beisebol era bom. 9 rodadas lá e tal. Demorava que tava chegando, eu lembro, era bom. E no começo a gente não sabia jogar, e depois foi aprendendo, até que virou um bom desafio. E que não podia roubar, né? Era que se você mexesse no direcional, a bola pegava o efeito, né? Aí você não, a pessoa que estava defendendo não conseguia rebater. Aí, ei, não vale roubar não, viu? Tem que deixar a bola reta para a pessoa poder rebater. Tinha também um jogo que o Urian tinha, que era o soccer, era o futebol. E aí era bacaninha, acho que era um dos primeiros jogos de futebol que eu vi. Tinha uns do Atari, mas era muito mal feito, né? E esse, o soccer do Nintendinho, era bem bacana mesmo. O que eu me lembro também era na de 64, que veio um de basquetebol, que tem a Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, né? Que você, quando soltava a bola de fora do garrafão, né? Pra marcar 3 pontos, ele fazia tipo uma zoadazinha. Aí quando acertava, aí parecia aquelas balas. Mas dizendo que você marcou 3 pontos. Se não fizesse essa zoada, porque só era de 2. E além disso, tinha umas animações, né? Quando você chegava perto da cesta, aí ele mudava como se fossem umas fotos, assim, aparecendo um zoom bem grande do jogador enterrando a bola. Era bem bacana. Aí tinha alguns outros jogos bem difíceis, assim, como Top Gun, que a gente jogava, aí nunca conseguia fazer o abastecimento. O abastecimento era o nó. Era difícil. Aí com pouco tempo... Pousar também. Você passava a fase toda e às vezes conseguia reabastecer. Aí na hora de pousar, aquela musiquinha, você... O bicho caindo e você tem que alinhar com a plataforma lá pra pousar direitinho. É muito difícil. Eu lembro que eu morri muito, passava muito direto ou caía antes. Tinha que ir certinho lá na plataforma pra aterrissar. E perder eu tinha que voltar pro começo, né? Não tinha segunda chance. Tinha um outro jogo muito interessante, era o Rigar. Esse eu achava bom. Eu lembro que eu só consegui terminar uma vez. Também era um jogo bem comprido. Você tinha um bonequinho com um escudo amarrado numa corrente. E aí ele ia enfrentando vários insetos e os animais bem estranhos lá. Andando algumas fases da esquerda para a direita. Outras fases ele andava assim de baixo para cima. Ia alternando. E era bem interessante, mas era bem difícil esse jogo. Não lembro não, assim, de nome, mas eu não tô vindo à mente não. Aproveita e vá lá no jogosdines.com.br, você vai lembrar. Então o papo tá muito bom, mas infelizmente o programa tá chegando ao final. Gostaria de agradecer a sua presença, muito bom relembrar nossa época de infância, bons momentos que passamos ali em frente à TV, matando desafios, chefes de fase, ganhando vidas, marcando pontos. Então, para encerrar, eu queria fazer com você aí um top jogos, top 5, top 10 ou top quantos você lembrar. Então, dentre os meus jogos favoritos, eu coloco Adventure Island primeiro, depois teve outros, mas eu não cheguei a jogar muito, mas o primeiro eu achava muito bom. Mario 1 e 3 foram os que eu mais joguei. Só pra diversão mesmo, assim, eu gostava muito do Circus, Tetris, eu gostava de Tetris, Castlevania eu gostava muito, também Mega Man. Acho que esses, não em ordem, vamos dizer assim, top, mas acho que esses são os que eu mais me divertia jogando, são esses jogos. Os meus são Mario 3, todos os Mega Mans, mesmo os últimos que são não muito bons. O Ninja Gaiden, eu achava muito bom, apesar de ser bem difícil. Tartarugas Ninja 2, que era semelhante ao que tinha sido lançado no Fliperama, e era um dos jogos que a gente conseguia jogar de 2 e se divertir bastante. E os Simpsons, que apesar de ser um jogo muito difícil, que eu demorei muito a terminar, mas era um dos que tinha os melhores gráficos. Praticamente você estava vendo o desenho animado ali na tela do videogame.